Meu nome é Ivo Valente, eu sou voluntário da OIC, da Organização Internacional de Consciência Terapia, atuando lá como consciência terapeuta e também dentro da coordenação de pesquisa, tá? Eu também sou presidente aqui da AMAC, da Associação de Moradores do bairro Cognópolis, aqui de Foz do Iguaçu, bairro Cognópolis, onde fica as instituições conscienciocêntricas. Não, aqui não moram só pessoas ligadas às ICs, né? Essa associação de moradores é uma associação de moradores como qualquer outra que defende aqui os interesses dos moradores do bairro, independente deles serem ligados à conscienciologia ou não, tá? Uma outra coisa que eu acho que vale a pena aqui, só para encerrar a minha apresentação pessoal, é que eu sou psicólogo, tá? Eu sou professor de psicologia, ministro aulas aqui em 3 faculdades aqui na cidade de Foz do Iguaçu, sou professor universitário. O tema que a gente vai apresentar aqui, pessoal, essa aqui já é a minha 4ª web conference, eu já apresentei aqui uma vez, acho que foi sobre TENEPS, uma outra sobre a Hannah Arendt e uma outra sobre o Jung. Então eu queria inclusive agradecer aqui em especial a IEDA a oportunidade de a gente estar fazendo mais uma web conference aqui na Apex, tá? A Apex, só para aqui resumir rapidamente, é a instituição que patrocina essas web conferences. Ela estuda a chamada programação existencial ou programação de vida. Ela estuda essa questão do que nós viemos fazer aqui nessa vida humana, do que nós viemos praticar aqui nessa vida humana em termos de autoevolução e em termos de assistencialidade para as outras consciências. Então a Apex, que é uma das instituições conscienciocêntricas, ela é dedicada ao estudo aí da programação de vida, tá? E que já está realizando essas web conferences com diversos pesquisadores da conscienciologia, já é um evento que eu posso considerar que é tradicional, um evento virtual tradicional dentro aqui da CCCI, dentro da conscienciologia, tá? Eu gostaria, antes de começar o tema propriamente dito, eu gostaria de salientar também a questão do princípio da descrença, do não acredite em nada, nem mesmo no que a gente estiver conversando aqui nessa web conference. Experimentem, tenham as suas experiências pessoais, tá? Tenham as suas vivências pessoais em relação a alguns dos temas que a gente vai colocar aqui. Tudo bem que eu vou falar sobre nazismo, não estou pedindo para ninguém ser nazista, né? Não é nesse sentido que a gente está falando aqui. Mas eu vou falar algumas coisas de parapsiquismo, algumas coisas de programação de vida, algumas coisas de programação existencial, e eu acho que é importante manter esse princípio da descrença. Várias pessoas estão dando seu boa tarde aqui, gostaria de dar o meu boa tarde a elas também. É o Carlos Cardoso, a Olga Canoas, a Cláudia Adele e o Roberto lá do Rio Grande do Sul. A Olga, eu acho que é Olga da cidade de Canoas, né? No Rio Grande do Sul. Eu falei que é Olga Canoas, mas Canoas eu imagino que seja a cidade dela lá no Rio Grande do Sul. Meu boa tarde aí para todos vocês, ok? É isso mesmo, né? A Olga está conferindo que é exatamente isso. Ela está lá na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Pessoal, agora entrando no tema especificamente, para falar a respeito da questão do nazismo. Primeiro, por que cargas d'água eu fui estudar essa questão do nazismo? Por que eu tive interesse em estudar esse assunto? Eu sempre tive muita curiosidade de entender mais o que aconteceu dentro do nazismo. Isso há muito tempo, mas eu nunca me aprofundava de maneira mais séria, porque eu achava que era um tema muito pesado, só evocativo de assédio e não ia me ajudar em nada. Até que um belo dia eu comprei um livro, meio que ousando, mas não ousando muito estudar sobre o assunto, li uma parte do livro, e aí eu achei que o livro estava muito pesado e entreguei para o professor Valdo, tá? E eu rabisquei algumas partes do livro. O livro é Nazismo, Carisma e Comunidade, do Martin Kitchens. Depois eu até vou dar os nomes aqui para vocês. O que acontece? Eu li esse livro, entreguei para o professor Valdo, e o professor Valdo, numa outra tertúlia depois, ele perguntou para mim por que eu não tinha lido o livro todo, já que eu tinha riscado partes do livro, e ele viu que outras partes eu não tinha rabiscado, não tinha feito anotações. Aí eu disse que eu tinha achado o livro muito pesado. Aí ele falou que eu tinha amarelado, que eu tinha, digamos assim, ficado me borrado de medo, em outras palavras, tinha amarelado e não ia estudar mais o livro. Isso mexeu com o meu orgulho, tá? E foi em função de ter mexido com o meu orgulho, basicamente, que eu fui estudar a questão do nazismo de maneira mais aprofundada. Aí eu comecei a ler mais os livros, sem medo do holopensene que eu estava evocando, sem nenhum receio do que eu estivesse evocando, mesmo sendo um tema muito pesado. Eu não tive mais nenhum receio nesse sentido. E eu comecei a estudar o assunto de maneira muito mais séria, o assunto de maneira muito sistemática, e comecei a ler dezenas de livros sobre esses assuntos.
Todos esses livros foram rabiscados, foram riscados, foram manuseados, e a maior parte dessas obras hoje se encontra lá na holoteca, tá? Tem um armário lá na holoteca onde a gente está guardando esses livros sobre a questão do nazismo. São as mais variadas obras que nós já tivemos lá. Quando eu digo as mais variadas obras, não quer dizer que eu já li tudo a respeito do nazismo, até porque são milhares de livros que saem todo. Quando eu digo milhares, eu não estou brincando, é milhares mesmo, que saem todos os anos a respeito dessa temática, que saem a respeito da questão da Alemanha nazista, que até hoje ela desperta extrema perplexidade entre os historiadores, entre os sociólogos, entre os mais diversos profissionais que se debruçam sobre essa questão da Alemanha nazista. Muita gente ainda se pergunta como que o fenômeno do nazismo pôde acontecer numa civilização que é considerada, em termos culturais, em termos tecnológicos, em termos artísticos, uma das civilizações mais avançadas do mundo ocidental. E essa questão continua valendo hoje como já estava valendo há uma década, 2 décadas, 3 décadas ou 4 décadas atrás. Essa pergunta continua extremamente válida até hoje, ok? Eu gostaria de deixar todos vocês muito à vontade para fazerem perguntas, para fazerem questionamentos, tá? Uma coisa que eu aprendi, eu não trouxe transparências para essa apresentação, porque eu já apresentei esse tema em outros 3 lugares. No Fórum do Judaísmo, no curso Bolsões sobre o Belicismo e também numa atividade de debate do CAEC. E uma coisa que eu vi é que essa questão de ficar com a apresentação, com slides, ficando até às vezes um pouco rígido demais, não ajudou no desenrolar da apresentação. Até porque as pessoas têm muitas dúvidas, inclusive de caráter histórico, a respeito da questão do nazismo. Não é minha intenção aqui ficar dando aula de história. Porém, eu estou, digamos assim, o que tiver ao meu alcance, o que tiver ao alcance do meu conhecimento, vocês podem perguntar aí à vontade, tá? Sobre questões históricas, sobre questões ligadas ao nazismo, questões de referências bibliográficas, o que tiver ao meu alcance, eu vou procurar responder para vocês. Então, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas nesse sentido, ok? Esse estudo do nazismo, eu também estou escrevendo um livro a respeito da temática. Não é um livro somente sobre o nazismo, é um livro de conscienciologia sobre a temática do nazismo, tá? A gente já está escrevendo, já está trabalhando nesse livro, tardes na holoteca, manhãs na holoteca e por aí vai, que a gente fica lá estudando esse assunto, trabalhando nesse assunto para poder, digamos assim, desenvolver uma obra de enfoque conscienciológico a respeito da questão da Alemanha nazista, tá? Ok? Fique à vontade então aí para fazer as suas colocações, as suas perguntas, tá? Aí vale a pena colocar aqui o que a gente pode abordar da questão da programação existencial e da Alemanha nazista na Segunda Guerra. Veja bem, a gente parte do pressuposto que toda proexis tem algum nível de assistência às outras consciências. Toda proexis tem algum nível maior ou menor em que a pessoa vai ter que sair dela, e quanto mais avançada essa proexis, maior essa porcentagem de ações em que a pessoa vai ter que sair dela para poder fazer alguma assistência às outras consciências. Então, tem alguns pontos aqui, em termos de assistência, em especial de assistência, e vou fazer correlações com a programação existencial, dentro da Alemanha da Segunda Guerra Mundial, ok? Veja bem, quando eu falei aqui proexis dentro do contexto da Alemanha, não estou falando de proexis de general que matou um monte de gente, de proexis de... isso aí já não é proexis, isso aí é assédio, é baratrosfera, situações eminentemente negativas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, tá? Ninguém veio com programação de vida para matar os outros, tá? Eu acho que pode ser óbvio, até para muitos de vocês aí, mas é bom esclarecer isso para não deixar nenhuma ambiguidade aqui em torno dessa apresentação. Não existe programação de vida, ou proexis, ou programação existencial, em que a pessoa vem aqui para explodir bomba na cabeça dos outros, para botar as outras pessoas no pelotão de fuzilamento, e muito menos para fazer um holocausto, tá? Para fazer uma operação de genocídio. Não existe proexis nesse sentido, ok? Agora, muitas pessoas... Muitas é a maneira de falar, mas algumas pessoas dentro do contexto da Segunda Guerra tiveram a audácia, tiveram a coragem de fazer ações assistenciais em um contexto que era praticamente, digamos assim, difícil, complexo
quando não envolvia até risco de vida para muitas dessas pessoas, tá? Esses nomes, essas pessoas, pelo menos elas têm um mérito inequívoco, um mérito muito positivo de terem enfrentado de frente a questão do nazismo, de terem se posicionado. Às vezes não dava para se posicionar de maneira clara, porque senão a pessoa pagava com a vida em relação a isso, mas elas intraconsciencialmente e também em função das suas ações fica claro que elas se posicionaram contra essa questão do nazismo, exercendo a assistencialidade num nível, eu não posso dizer que seja o mais alto nível, mas um nível que para aquelas circunstâncias da Europa na Segunda Guerra Mundial foi um contexto, digamos assim, muito, digamos assim, corajoso, ok? Porque, pessoal, vamos supor aqui um detalhe, a assistência a judeus, ok? No contexto da Europa dominada pelos nazistas. Nem todos os países da Europa, digamos assim, sucumbiram à tentação de entregar os seus judeus para os nazistas e para os nazistas fazerem o que bem entendessem, na maior parte matar os judeus. Nós tivemos, por exemplo, na Bulgária, por exemplo, apesar da Bulgária ser uma aliada da Alemanha nazista, praticamente os judeus de lá não foram tocados, tá? Agora, nós tivemos outros países, na própria França, a Holanda, a própria Polônia, o leste europeu de uma maneira geral, com exceção da Bulgária, como eu já estava colocando aqui, em que assistir ou fazer qualquer ação em prol de judeus, a pessoa poderia pagar com a vida. Por exemplo, entregar um pedaço de pão, mesmo que um pedaço de pão duro, para qualquer judeu, a pessoa poderia, em determinadas circunstâncias, pagar essa pena com a vida, tá? Uma pessoa que simplesmente protestasse contra o jeito que determinados judeus estavam sendo tratados, ela poderia ter muitas vezes a execução sumária. Isso aconteceu na Polônia, por exemplo. Então, veja bem, a gente está falando de uma circunstância em que a pessoa precisava ter muita coragem, ela estaria até certo ponto num contexto fronteiriço, não vamos negar isso aqui não, em que ela estaria expondo a sua vida. Temos alguns nomes, algumas pessoas que fizeram uma assistência que eu considero de alto nível nesse sentido. Aí, é claro, é bom deixar claro um ponto. Eu ainda não tenho todas as informações, apesar de ter alguma bibliografia sobre isso, eu ainda não tenho todas as informações sobre essas pessoas que, para muitos judeus, são considerados os justos entre as nações. O que são esses justos entre as nações? São as pessoas que se arriscaram a ajudar os judeus durante o contexto da Segunda Guerra Mundial. Só que, veja bem, montar uma elencologia das pessoas que são ligadas a esse processo assistencial não é muito fácil, até porque não tem biografias inteiras específicas sobre essas pessoas. O que nós temos é algumas informações, citações de maiores obras, mas fica difícil você conseguir pegar, digamos assim, afirmar categoricamente que eles não erraram em momento nenhum, que eles só fizeram assistência em alto nível. O próprio Oskar Schindler, que é uma das pessoas que eu quero citar aqui, ele é polêmico nesse sentido. Tem pessoas que criticam e ainda dizem que ele fazia mais, ele abusava na questão de, meio que usava os judeus a maneira de trabalho escravo, que foi muito comum dentro da Europa dominada pelos nazistas. Não tem, então ele, por exemplo, e essa polêmica que tem em torno da pessoa dele, também tem em torno de outras pessoas. Então eu não quero dar minha palavra definitiva em relação a esses cidadãos. Agora, o próprio Schindler, quer queira ou não, ele é reconhecido até por muitos judeus, tem até filme sobre ele, muitos de vocês já devem ter visto, que é a Lista de Schindler, em que demonstra ali as ações que ele fez para resgatar alguns judeus, que eram mais ligados ao contexto da fábrica dele. O filme que ganhou o Oscar, etc e tal, é um filme bom, vale a pena dar uma olhada no filme, que mostra bem aquela situação. Eu acho, na minha modesta opinião, é um dos melhores filmes que retrata o contexto da Polônia na Segunda Guerra. Tá? Tem outros que não são tão bons, o Pianista, tem o Uprising, Insurreição. Depois eu até posso escrever aqui, vou até escrever aqui, Uprising, que é o filme sobre a questão da Polônia, acho que vale a pena colocar aqui. O Pianista, também polêmico, do Roman Polanski. E por último, também quero colocar aqui para vocês esse que é a Lista de Schindler, que foram os 3 filmes que eu citei agora. Se eu citar outros, depois eu coloco aqui, tá?
Então eu vou usar esse chat aqui para passar algumas informações aqui para vocês. Hein? Então, o Oskar Schindler, tem aí o filme, já é bem conhecido, ele arriscou. Ele fez algumas alternativas ali de assistência mínima necessária que se poderia fazer para a fuga de alguns judeus. Pessoal, ele ajudou a fugir mais ou menos, socorrer mais ou menos 1.000 judeus. 1.000 judeus, pessoal, é um número para as circunstâncias, eu posso dizer para vocês com muita segurança, enorme, tá? Porque daqueles vagões que iam para Auschwitz, daquela turma toda que entrava nas garras dos nazistas, os números das pessoas, olha, num comboio de 3.000 pessoas ou de 4.000 pessoas que era direcionado para Auschwitz, quando 3 ou 4 às vezes conseguiam escapar com vida, tá? Então, o Schindler tem os seus méritos, que ao meu ver, pelo menos assim, tem algum mérito nesse sentido. Tem um outro cidadão, esse muito menos conhecido, porque o Schindler tem filme, esse muito menos conhecido, que foi um embaixador japonês, na verdade um diplomata japonês, que ajudou a muitos judeus a retirarem os seus vistos para conseguirem fugir da Alemanha nazista. Ele atuava na Alemanha e passou uma série de vistos, tá? Para que as pessoas pudessem fugir da Alemanha nazista. Então, eu vou escrever o nome dele aqui, Shione, vocês vão me perdoar meu japonês, que não é lá essas coisas, tá? Sugihara é o nome desse diplomata, tá? Esse cidadão, ele, digamos assim, chegou a ser reprimido pelo governo japonês, ele chegou a receber uma repreensão pelo governo japonês pelo fato de estar ajudando muitos judeus, de estar passando muito, digamos assim, muito visto para os judeus poderem escapar do cenário da Alemanha nazista. E ele sofreu uma repreensão. Dizem que ele é muito controverso também, porque tem gente que diz que ele fazia mais ou menos uma espécie de espionagem a serviço do governo japonês dentro do território alemão. Independente se ele fez isso ou não, há uma cena da vida dele que é muito peculiar, porque quando ele está saindo da cidade dele, uma cidade alemã que eu esqueci o nome agora, não estou lembrado do nome, ele, digamos assim, enquanto ele estava saindo no trem da cidade, ele ainda estava assinando vistos e passando para as pessoas, para os judeus que ficavam na janela do trem, tá? Ficava do lado de fora do trem, ali perto da janela, e ele da janela ainda ficava assinando os vistos e repassando para as pessoas. Pessoal, uma assinatura dessa provavelmente pode ter salvado vidas, tá? Uma assinatura dessa deve ter salvado gente, assinaturas que ele estava fazendo ainda dentro do trem. Então ele aí deve ter tido aí o seu mérito também importante desse contexto, tá? Uma outra pessoa que eu acho que vale a pena aqui citar, Aracy de Carvalho Guimarães Rosa. Ela dessomou recentemente, dessomou em 2011. Vocês sabem o que é? Quem é a dona Aracy de Carvalho Guimarães Rosa? Eu vou colocar aqui. Vou escrever o nome dela também. Aracy Guimarães Rosa. Pelo sobrenome você deve adivinhar quem é. A minha lista, o meu computador aqui não está permitindo digitar com acentuação, tá? Aracy Guimarães Rosa. Ela é a esposa do Guimarães Rosa, tá? Conheci inclusive o Guimarães Rosa quando estava lá no serviço diplomático. E o Guimarães Rosa era também diplomata e apoiou o serviço dela de passar um monte de visto para os judeus que estavam ali dentro daquele contexto também na Alemanha, final da década, ainda década de 30, final da década início da década de 40, tá? Ela passou também uma série de vistos. Ela morreu com 102 anos de idade, ela já estava com a doença de Alzheimer, e ela, digamos assim, recebeu também uma árvore lá no Yad Vashem, em Jerusalém. Ela também prestou em um processo de assistência. No caso dela, aqui tem uma coisa que me chama muito a atenção. Ela não deu a menor, digamos assim, bola, não deu a menor pelota, vamos usar essa expressão popular, ela não deu a menor pelota para o fato de receber ordens de que não poderia passar vistos para judeus. Estamos falando aqui na época do Estado Novo de Getúlio Vargas, tá? Ela simplesmente recusou a obedecer esse tipo de ordem, ok? E isso, pessoal, acho que é uma coisa muito bacana, porque muitas vezes, no que se refere à realização da programação existencial,
as pessoas justificam que, né, foram mandadas por outras deram ordens nelas, não sei o quê, tinham compromissos que tinham que ser feitos, etc e tal, e o programação existencial, que é bom, vai passando. Ela, no caso dela, eu não posso chegar aqui e afirmar, nem no caso dela, nem no caso de outras pessoas aqui, que eram ações que estavam dentro do contexto da programação de vida delas. Mas veja bem, se uma pessoa dessa se omite na assistência que está ao alcance de fazer dela, ela vai ter um prejuízo na programação de vida, não tenho a menor dúvida nesse sentido. Alguma coisa vai prejudicá-la na realização da sua programação de vida. Então, a dona Cide Carvalho Guimarães Rosa é um grande nome brasileira que, digamos assim, prestou uma assistência muito grande para judeus conseguirem fugir. Pessoal, fazer esse tipo de fuga é muito fácil. Eu estar aqui agora na frente aqui do computador falando aí para vocês, mais ou menos para as nove pessoas que estão nos escutando online, tá? Nós estamos falando de uma época em que o contexto para fazer esse tipo de assistência era extremamente difícil, tá? Com a perseguição alemã em cima, com tudo acontecendo. Então vale a pena. Quando a gente começar a se queixar muito de problemas para realizar a nossa ProEx, a nossa programação existencial, vale a pena a gente pensar nos exemplos desses homens e mulheres que se arriscaram para salvar vidas humanas numa situação que estava muito temerária. Outro nome aqui que eu acho que vale a pena colocar, Aristides de Souza Mendes. Inclusive ele é muito conhecido também pelo sobrenome Souza Mendes. É Aristides de Souza Mendes. Este cidadão, ele também ajudou muito, digamos assim, na realização, na assistência a muitos judeus. De acordo com o site da Fundação Souza Mendes, que é de Portugal, ele é português, ele foi uma das poucas pessoas que salvou mais ou menos a quantidade de 30 mil judeus das garras da Alemanha nazista. Então veja bem, 30 mil judeus, pessoal, há de convir que não é um número pequeno se esse número estiver certo. Eu ainda quero fazer mais pesquisa em torno dele para ver se é exatamente isso. 30 mil pessoas, tudo também em função da questão de visto. Acho que isso é uma questão muito bacana se você colocar aqui. Ele era diplomata e ele tinha mais algumas imaturidades dele, que fica bem claro para quem for estudar alguma coisa rápida da biografia dele. Porém, no que se refere à questão dessa assistência, esse cidadão tem um mérito inegável. É considerado uma das pessoas que mais salvou judeus ali, embaixador português. E aí, pessoal, tem um detalhe. Ele, digamos assim, ele foi punido depois, quando chegou em Portugal. Lembrar que Portugal é dominada por Antônio Salazar, um ditador português que tem as suas afinidades com a questão. Eu sei que é o Kepa, tá? Não sei se é o homem ou se é a mulher, tá? Mas o nosso ouvinte aqui, Kepa, está fazendo uma perguntinha, daqui a pouco eu já vou responder. Só encerrar esse raciocínio aqui do Souza Mendes, tá? O Souza Mendes, ele, digamos assim, ele conseguiu fazer um processo de assistência muito bacana, tá? Desses 30 mil para qual ele passou visto, talvez nem todos tenham conseguido escapar, mas com certeza alguns escaparam e ele teve um mérito inegável nesse sentido. Detalhe que depois ele morreu, ele passou o resto da vida dele pobretão, sem muita grana, com dívida, até porque ele não... Portugal da época de Salazar, muitos de Portugal da época de Salazar não concordaram com o auxílio ou com a assistência que ele prestou aos judeus, achando que ele estava sendo insubordinado às direções da política portuguesa na época. Então ele passou por uma situação ali, tá? Ante uma conduta criminosa como a nazi, invasão, assassinatos, estupros, roubos, dominação mundial, etc. Qual seria a resposta cosmoética dos outros países invadidos e ameaçados? É a pergunta aqui do Kepa. Eu não sei se vou ser sincero, não sei se é homem ou mulher, tá? Então eu vou responder aqui só usando a palavra Kepa, tá? Olha, Kepa, seguinte. Vamos dar o exemplo da Dinamarca. A Dinamarca deu um exemplo de cidadania e ajudou a todos os judeus que estavam... A maior parte dos judeus da Dinamarca não sofreu maiores perseguições se for comparar, por exemplo, com os judeus do leste europeu. No leste europeu foi uma mortandade enorme. Mas no que se refere à Dinamarca, os próprios dinamarqueses se recusaram a se colaborar com o antissemitismo dos nazistas. E eles mesmos organizaram uma fuga em massa com auxílio de navios pesqueiros para poder migrar
os judeus que estavam na Dinamarca para a Suécia, que estava em território neutro, que os alemães não podiam tocar lá. Então, veja bem, eu vejo o exemplo da Dinamarca como talvez a Hannah Arendt cita isso também no livro lá do Eichmann em Jerusalém. A Dinamarca dá um exemplo cosmoético de exercício de cidadania em alto nível. Quando eu falo exercício de cidadania, é bom lembrar que cidadania para os nazistas é crime, tá? Você exercer cidadania, fazer alguma coisa, se posicionar politicamente, para os nazistas é crime. Oposição na época do nazismo é crime. A pessoa podia pagar com a vida. Então, esse exemplo da Dinamarca, os nazistas talvez não conseguissem matar tantos judeus se não tivesse um processo de colaboracionismo intenso de alguns países ocupados. Aí nós podemos citar vários países do leste europeu, incluindo aí a própria Polônia, tá? Podemos incluir aí a Polônia, a própria Hungria numa determinada etapa da guerra e por aí vai. Romênia, então, nem se fala, que Romênia foi aliada dos nazistas. Então, nós tivemos países que colaboraram de maneira intensa e outros países que se recusaram a colaborar e fizeram até algum tipo de assistência nesse sentido. A Dinamarca é um exemplo clássico, ok? Mas se você for pesquisar mais a fundo, vai encontrar outros exemplos, até dentro da própria Alemanha, de pessoas que procuraram fazer aí algum tipo de assistência dentro desse contexto, ok? Também, não vou negar isso não. No caso ali, até isso, o Kepa está perguntando aqui o seguinte: mas a Dinamarca era respeitada pelos nazis por ser ariana. Foi um comportamento dos nazis, anormal dos nazis, não é? As duas coisas combinaram pelo que eu pude estudar a respeito do assunto. Os nazistas não entraram muito a fundo nas ações antissemitas dentro da Dinamarca e os próprios dinamarqueses tiveram ações nesse sentido de salvar os judeus. Os dois fatores combinaram para salvar os judeus da Dinamarca, correto? Por que houve esse comportamento anormal? Vou botar entre aspas nessa questão de comportamento anormal dos nazis. Porque quando os nazistas tinham invadido a Polônia e tinham matado um monte de gente, em especial as tropas da SS, houve um limite depois na invasão da Europa Ocidental. Primeiro houve a invasão da Polônia e depois os alemães invadiram a Europa Ocidental. Em função do comportamento homicida das SS dentro da Polônia, o próprio exército alemão e muitas outras autoridades da Alemanha tentaram dar limites para as ações da SS na Europa Ocidental, tá? O que não aconteceu no leste europeu, no território da Rússia e em outros países do leste europeu, onde as SS tinham total e plena liberdade de ação. Isso não aconteceu nos países, no caso do Oeste, entre os quais a Dinamarca, tá? Espero que eu tenha sido claro, tá? Porque por sinal tem uma bandeirinha ali, será que essa bandeira aqui da Kepa eu acho que é portuguesa, eu posso estar enganado, não sei se eu estou falando bobagem aqui, tá? Ok, Kepa, espero, pode ficar à vontade se tiver mais questões nesse sentido para poder aí perguntar, tá? Eu quero citar um outro exemplo aqui de proexis intelectual, que inclusive já foi tema até de webconference aqui na Apex, que é a proexis da Hannah Arendt, uma proexis intelectual de uma pessoa que vivenciou o processo de perseguição, que fugiu para a França, ainda na época da Alemanha nazista. Quando houve a invasão na França, ela por um triz conseguiu escapar, tá? E depois migrar para os Estados Unidos, onde começou a trabalhar e fazer estudos a respeito da questão do nazismo. E aí nós temos os livros dela clássicos, que são considerados livros importantes no século XX. A questão da origem dos estados totalitários e também Eichmann em Jerusalém, que foi o livro que provocou a maior polêmica. Então, aí nós temos uma pessoa que vivenciou determinados aqui. A Kepa está fazendo uma pergunta aqui, eu acho que não entendi bem, desculpe. A resposta dos países massacrados, qual deveria ser? Veja bem, a questão, eu vejo aí que entra muito uma questão de fórum íntimo da consciência. Tá? Sim, mas veja bem, a Dinamarca fez o que fez numa condição que era positiva. Essa questão de resistência armada ou não fica muito complicada, porque veja bem, não ter resistência também é um problema, tá?
O fato de não ter resistência, não, aí você tem que ver uma amarga economia de males dentro desse contexto, ok? E eu concordo com você. Eu tenho repugnância a qualquer processo de bélico ou arma, etc e tal. Mas em determinadas circunstâncias, o que fazer ali dentro daquelas situações, em especial a situação dos judeus na Polônia e a situação dos judeus dentro do território soviético, ok? Então, dentro da economia de males, eu não estou afirmando, mas será que essa teria sido uma resistência pouco mais cosmoética, alguma coisa nesse tipo? Porque não fazer resistência também nenhuma dentro dessas circunstâncias, eu não vejo também como cosmoético, é o outro extremo. Você não ter resposta nenhuma, ficar numa condição de passividade, ficar numa condição de fechadismo e ficar esperando que vai acontecer alguma coisa, é complicado, tá? Então veja bem, em algumas situações você tem que analisar bem o contexto, ok? Tá? É uma condição difícil, ok? Eu penso que algumas situações, aí o Kepa está perguntando aqui, tá? Eu não sei se é o Kepa ou se é a Kepa, ok? Os judeus tiveram uma conduta cosmoética ou deveriam ter resistido melhor ao ataque nazi? Eu vejo que a questão do Holocausto tem uma condição que contribuiu muito, é o Kepa, é um homem, ok, Kepa, obrigado, tá? Os judeus tiveram uma conduta cosmoética. Eu vejo que aqueles que conseguiram fugir, sim, tiveram uma condição cosmoética. Agora veja bem, quando começou o processo de segregação dos nazistas em cima dos judeus, muitos judeus ficaram, digamos assim, até contentes, por incrível que pareça. Porque com uma segregação eles poderiam provar que a cultura judaica era superior à cultura alemã. Isso para mim é o cúmulo do exemplo do fechadismo consciencial, tá? E esse fechadismo consciencial foi o que não permitiu, na minha modesta visão, foi o que não permitiu os judeus entenderem melhor o contexto político. Demorou muito para cair a ficha. A ficha praticamente só foi cair durante 1938, quando da Noite dos Cristais, tá? Novembro de 1938, quando ocorreu a Noite dos Cristais, quando foi o primeiro, digamos assim, saque, destruição de lojas judaicas na Alemanha e com a morte de alguns judeus. Algumas dezenas de judeus morreram durante a Noite dos Cristais. A ficha, para muitos, só foi cair aí, nesse momento. Mas lembrar que os alemães tomaram o poder em 1933. O mesmo não aconteceu com a Hannah Arendt, que foi muito perspicaz e levou a sério o que estava escrito no livro Mein Kampf, de Hitler, no qual ele dizia, digamos assim, Mein Kampf é um verdadeiro livro que, né, destila ódio para tudo quanto é canto. E ela conseguiu perceber que o Hitler não estava sendo... a intenção dele era exatamente de matar os judeus, de fazer uma política genocida, ok? No fórum que teve aqui em Foz do Iguaçu do judaísmo, e que provavelmente vamos ter outras edições desse fórum do judaísmo, tá? Nós podemos discutir bem esse detalhe. Mas a hipótese que eu posso colocar aqui para você é o seguinte: o fechadismo, e aí eu não vejo nada de cosmoético nesse processo de fechadismo, não ajudou muito os judeus a enxergar a seriedade do contexto de violência política no qual eles estavam inseridos, ok? Espero que eu tenha sido claro, espero que eu tenha ajudado aí, ok? Pessoal, ainda tem mais um detalhe para colocar para vocês a respeito da questão da execução da Proexis. Aí vou falar entre as próprias vítimas do Holocausto, tá? E tem um exemplo para mim que é um verdadeiro cala-boca cosmoético assistencial. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar no gueto de Varsóvia, tá? O gueto de Varsóvia era uma área muito pequena, onde mais ou menos 400 mil judeus foram colocados a viver lá dentro, numa condição sem saúde, numa condição sem, digamos assim, numa promiscuidade muito grande, num processo, digamos assim, de sujeira e de saúde física, que eu estou falando mesmo, tá? Muito precário, onde muitos morreram de fome e por aí vai. Antes do gueto ser desativado, porque eles migraram, a maior parte dos habitantes do gueto depois foi migrada para os campos de extermínio, em especial Treblinka, tá? O que acontece aí, tá? Havia um grupo de médicos, de judeus médicos, tá? Que
que tinham total noção de que eles não podiam fazer nada naquelas circunstâncias e de que boa parte da população estava morrendo, inclusive eles, os médicos, morrendo de fome. Então eles chegaram na conclusão que eles poderiam escrever um livro sobre inanição. Eles escreveram, morrendo de fome, um livro sobre inanição. Esse exemplo de gestação consciencial, de você aproveitar uma própria situação extrema de fome para escrever um livro, para mim é um dos maiores exemplos, digamos assim, de produção de GESCOM que eu já vi, ok? Veja bem, eles morrendo de fome, inclusive os próprios médicos, sem saber o que fazer, eles resolveram escrever um livro sobre essa condição. Eu acho, pessoal, esse um exemplo muito bacana desse grupo de médicos judeus que estavam no gueto de Varsóvia, tá? Essa informação vocês encontram no livro Holocausto, eu vou escrever aqui, de Martin Gilbert. É um dos livros clássicos, uma das referências clássicas sobre o Holocausto, tá? Holocausto de Martin Gilbert, para aí depois quem quiser ter interesse em estudar mais isso. Eu posso depois dar até mais outras referências para vocês aqui no decorrer, tá? Aliás, só para fazer um parênteses aqui, a informação que eu dei para o Kepa a respeito do fechadismo dos judeus, isso eu não estou inventando na minha cabeça, tá, pessoal? Essa informação deles terem se orgulhado de ficarem mais segregados. Vocês vão pegar esse livro, essa informação no livro Alemanha nazista e os judeus. Estou escrevendo aqui, tá? E os judeus. De Saul Friedlander, tá? Que por sinal é um sobrevivente do Holocausto, ok? A Alemanha nazista e os judeus de Saul Friedlander, ok? É uma obra em 2 volumes. Essa informação que eu estou passando para vocês é do volume 1, ok? Então tá. Algumas outras coisas. Então, sem contar os exemplos de alguns sobreviventes do caso de Auschwitz. Auschwitz não era um campo só de extermínio, era um campo de extermínio e também um campo de trabalho forçado, de trabalho escravo. E lá nós temos o exemplo de Viktor Frankl, que depois que conseguiu sobreviver a Auschwitz, ele montou toda uma escola de psicoterapia que é chamada logoterapia, que é um outro exemplo muito bacana aí de, digamos assim, de uma produção de alguma coisa que vai ser útil aí para as outras consciências, para as outras pessoas, tá? Pessoal, tá tudo claro? Alguma pergunta? Eu vejo que nós temos aqui Cláudia Deli, Ivo Valente, que sou eu, porque eu também estou conectado no meu computador, o Kepa, Luiz Fernando, Márcia do Rio de Janeiro, Maria Santana e a Olga de Canoas, tá? E o Carlos Cardoso também. Carlos Cardoso, não sei que acho que é da Alemanha essa bandeira aqui do Carlos Cardoso, tá? Sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade para fazer outras perguntas, tá? Tem uma outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar aqui, que é a questão do desvio de proexis ou do desvio de programação de vida que os nazistas acabaram efetivando em muitas pessoas, tá? O que acontece? E aí a gente tem que pegar um pouquinho da personalidade de Adolf Hitler. Eu já li algumas biografias de Hitler, até a biografia do Ian Kershaw, da Marlise Steiner e outras biografias de Hitler que eu acho que elas são dão muita informação a respeito da personalidade dele. E tem um ponto que sempre me chamou muita atenção, é a quantidade de pessoas que simplesmente tinha verdadeira adoração pela pessoa dele, tá? Isso tem a ver com o próprio contexto econômico da Alemanha, que estava numa pobreza muito grande, e vinha uma pessoa meio que num estilo carismático de Salvador, e as pessoas às vezes ficavam, digamos assim, totalmente obnubiladas. Ou melhor, obnubilado não é a melhor palavra. Ficavam totalmente fascinadas pela pessoa do Hitler. E nesse processo de fascínio que ocorria, tá? Elas, digamos assim, não conseguiam enxergar que estavam apaixonadas
por um mega assediador. A síndrome da ectopia afetiva, pessoal, o que é síndrome da ectopia afetiva? Vocês encontram essa definição no livro Homo Sapiens Urbanizatus, do professor Valdo Vieira, tá? O que é essa síndrome? Essa síndrome é a pessoa que está colocando seu afeto num objeto que não vai ajudar em nada a sua evolução. Muito pelo contrário, num objeto ou em alguém, alguma coisa que vai até enterrar, digamos assim, o seu processo evolutivo. Então, uma das coisas, a hipótese que eu tenho é que muitos mega assediadores, e isso no caso de Hitler fica muito claro, tá? Conseguem fazer as pessoas entrarem nesse processo de ectopia afetiva em relação à pessoa dele, da figura do mega assediador. E isso fica muito claro na questão da Alemanha nazista, da Alemanha de Hitler, tá? Ou seja, uma imensidão de pessoas da civilização considerada uma das mais avançadas do planeta, ok? Que simplesmente ficou totalmente fascinada pela pessoa de Hitler, tá? Teve ingleses que ficaram fascinados. Teve uma inglesa, inclusive, que antes, se não me engano, o nome dela é Unity. Eu não vou conseguir lembrar o nome dela, mas o primeiro nome dela é Unity. Essa inglesa, ela foi para a Alemanha, ficou praticamente apaixonada pela Alemanha nazista, tá? Não, que eu saiba, ele não era o que para estar fazendo uma pergunta. Ele era um mega assediador consciente? Não, ele não tinha conhecimentos extrafísicos. Que eu saiba, ele não tinha conhecimento extrafísico nenhum. Ele tinha até uma certa repugnância por pessoas que estudavam a questão do parapsiquismo, tá? Himmler, que também era uma personalidade muito patológica, um genocida, esse gostava às vezes de estudar algumas coisas dentro do parapsiquismo, porém sempre dentro da doença do cara. Ele era um genocida, Himmler era muito doente também. Então o que acontece? Hitler condenava os estudos que Himmler fazia a respeito de algumas coisas do parapsiquismo. Não que Himmler estudasse isso com seriedade, digamos assim, da maneira cosmoética e positiva, tá, pessoal? Ele estudava algumas coisas de fenômeno parapsíquico, ok? Porém, não era uma coisa assim muito mais profunda e nem viu as implicações cosmoéticas disso, ok? E Hitler, por si só, já condenava os estudos que Himmler fazia a esse respeito, ok? Tá? Outra coisa, Hitler, ele não tinha conhecimento do processo extrafísico nada, mas ele tinha uma coisa que, digamos assim, abre aspas, ajudava ele negativamente. Ele era dono de uma vontade absurda, tá? Ele tinha muita força de vontade, só que não tinha cosmoética nenhuma. Ética e cosmoética ele não tinha nada, mas ele era dono de uma vontade absurda. Também tinha uma memória gigantesca, ok? E também tinha um fanatismo. O Saul Friedlander lança 3 pontos que são importantes para você entender a psicologia de Hitler e que eu imagino que seja a psicologia comum a de muitos mega assediadores, tá? Primeiro, ele era um cara que tinha uma convicção ideológica muito forte. Ele tinha explosões de fúria inegáveis que deviam ser patrocinadas ou em conjunto com os assediadores. E ele tinha uma inteligência tática muito boa. Veja bem, ele não começou a fazer o genocídio dos judeus logo que ele assumiu na Alemanha nazista. O genocídio só começou a tomar um rumo mais sério depois de 1939, 1940, 1941, tá? O genocídio começou a tomar aí 1941, final de 1941 e início de 1942 é que o Holocausto começa a se desenvolver com força máxima, tá? Antes disso, Hitler até segurou alguns nazistas fanáticos que queriam perseguir judeus. Então, se aí tem 4 elementos, vou repetir os 4, tá? Vontade, fanatismo ideológico, que era totalmente fanático nas ideias preconceituosas dele, inteligência, tá? No caso aqui uma inteligência tática, uma inteligência meramente bélica, e a questão também das explosões de fúria que ele tinha. Ele tinha, tá? Ódio não faltava na cabeça e no holossoma dele, ok? Isso é um problema, tá? E não é só na Alemanha não, viu, Carlos Cardoso? O Carlos Cardoso está colocando aqui. Ainda hoje, em encontros de família, os alemães falam coisas a favor de Hitler. Isso eu considero exatamente o que a gente está falando aqui. Um processo de síndrome
da ectopia afetiva. O quanto que essa síndrome vai interferir na vida das pessoas, isso aí é bem variável. Não é só na Alemanha, aqui no Brasil acontece a mesma coisa, inclusive aqui no Brasil tem uma organização neonazista. Há pouco tempo teve envolvido com assassinatos aqui no Brasil. Mas uns 2, 3 anos mais ou menos teve uma organização neonazista aqui envolvida com assassinatos, ok? Então, é essa questão. Seja na Alemanha, seja no Brasil, seja onde for organização neonazista, é evidência, ao meu ver, clara e crassa de síndrome da ectopia afetiva, tá? Gente, uma pessoa em pleno século XXI que está fazendo apologia ao nazismo, ok? E em Itajaí, que é uma cidade catarinense, do norte catarinense, litoral norte de Santa Catarina, recentemente teve gente lá colando cartaz em prol de Hitler, em função do aniversário da morte dele, tá? Não em função da morte dele, não, em função do aniversário dele. O pessoal ficou colando lá cartaz. A cidade amanheceu em alguns postos com um cartaz em favor de Adolf Hitler. Isso foi recente, aconteceu recentemente. Então, pessoal, isso é uma coisa que é bem complicada, tá? Na Ucrânia foi dado um golpe de Estado pelos nazis, parece que alguns neonazistas lá, não conheço, para ser sincero, porque eu não conheço totalmente a situação da Ucrânia. A Ucrânia, eu acho que vale a pena colocar aqui algumas coisas para vocês entenderem. Eu não vou me omitir, porque eu não conheço bem a situação atual que está acontecendo agora na Ucrânia, tá? Eu penso que vou ser leviano. Eu escutei comentários a respeito que tinha alguns neonazistas ajudando na questão do golpe de Estado, das situações que ocorreram lá, tá? Não vou entrar agora nesse mérito, que eu sei que é uma discussão, uma questão polêmica que eu conheço pouco, ok? Agora, a Ucrânia, ela passou, foi um dos estados europeus que passou por situações muito complicadas, porque veja bem, na década de 30, até antes de Hitler tomar o poder na Alemanha nazista, Stalin matou 3,5 milhões de ucranianos de fome, ok? É exatamente esse número que eu estou falando. Stalin matou 3,5 milhões de ucranianos, antes da guerra começar, antes de tudo, matou 3,5 milhões de ucranianos de fome, para poder usar lá o alimento, o que era produzido na Ucrânia, para financiar a industrialização forçada da União Soviética. O que aconteceu? Quando os nazistas chegaram na Ucrânia, os ucranianos a princípio ficaram alegres e ficaram contentes, porque daí mandava os soviéticos embora. A alegria durou pouca, porque logo depois eles descobriram que os nazistas eram tão infernais quanto os soviéticos de Stalin. No caso da Ucrânia, é um estado interessante de você ver, porque eles foram dominados por situações políticas muito complexas. Algumas dessas, eu imagino ainda estão por trás dessas situações da Crimeia que está acontecendo lá, mas eu não conheço todos os detalhes não, para poder dar uma opinião mais segura e mais tranquila nesse sentido, ok? Tá? E deixa eu ver aqui. Agora, pessoal, uma pessoa que até hoje está fazendo apologia ao nazismo, é bom desconfiar se ela não está em ectopia existencial, se não está em ectopia afetiva, tá? Porque é uma coisa totalmente, ainda hoje, em pleno século XXI, totalmente nonsense, não tem sentido, não tem senso em relação a esse tipo de situação, ok? Ainda dentro dessas questões, pessoal, dentro da questão da ectopia afetiva, se vocês forem estudar, existem livros só sobre as cartas dos apoiadores a Adolf Hitler, tá? Então são pessoas que, digamos assim, ficaram fascinadas. Inclusive intelectuais famosos. Um desses intelectuais, muito famoso até hoje, dentro do existencialismo, e no Brasil, inclusive, ele é muito celebrado, inclusive por psicólogos existencialistas, é o senhor Heidegger, tá? Heidegger, gente, foi um filósofo que influenciou muita coisa na filosofia e até fora da filosofia, influenciou inclusive a psicologia, ok? Ele era um filósofo que, digamos assim, eu não vou entrar no mérito da obra filosófica dele, até porque eu não conheço, mas foi um filósofo que fez apologia a Hitler, foi um filósofo que, digamos assim, discursava na rádio antes de Hitler, fazia a preliminar dos discursos do Hitler, e ele, digamos assim, ajudou na perseguição de professores judeus nas faculdades alemãs, ok? Então veja bem, esse é um exemplo típico de uma pessoa intelectualmente, esse não tem desculpa de dizer que não era
que tinha ignorância, que intelectualmente ele era fraco, nada disso. Ele era um cara inteligente, era um cara culto. E mesmo nessa circunstância, ele caiu nesse processo que eu considero, sim, de uma ectopia afetiva, tá? Heidegger é muito celebrado, principalmente porque ele foi ressuscitado por Sartre, tá? O francês, que usou muito da filosofia dele, ajudou lá, fez um monte de coisa, parari, parará, mas eu, sinceramente, não vejo uma pessoa dessa, aí pessoal, vocês podem até me chamar, digamos assim, pode até ser um preconceito meu, não tiro essa hipótese de lado não, tá? Mas eu nem vou estudar uma obra de um cara que simplesmente fazia apologia a Hitler e que apoiou os nazistas e que era filiado ao partido nazista. Ele podia reconhecer que errou, aí é uma outra coisa. Ele nunca reconheceu que errou. Ele nunca se manifestou publicamente reconhecendo um erro sério. Tá? Então veja bem, o exemplo do Heidegger, ok? Agora pessoal, algumas coisas que eu acho que... Por que afinal de contas, eu vou voltar a uma pergunta que nós estávamos fazendo lá no início. Por que afinal de contas eu estou aqui falando sobre a questão do nazismo? Por que afinal de contas eu estou estudando isso? Já falei da questão lá dos livros com o professor Valdo, etc e tal, ok? Mas veja bem, tem uma outra condição aí. A ideia da qual saiu o livro eu acho que vale a pena contar aqui. Não, eu não acho que teve uma programação para essa existência dele, não, tá? Programação existencial, positiva, etc. Se ele tinha alguma coisa de positivo, ele jogou tudo jogou tudo no lixo, tá? Não vejo um sentido de... A gente usa aqui programação existencial sempre no sentido positivo, cosmoético, de assistência às outras consciências. Nesse sentido, não vejo nada de programação existencial em Hitler. Agora, que o fanatismo dele pode ter uma origem paragenética, sim, pode. A vontade que ele desenvolveu não é uma vontade que foi desenvolvida de uma hora para outra, tá? Agora, se você quer ver algumas coisas de paragenética dentro do contexto do nazismo, eu recomendo que vocês estudem a personalidade de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, tá? Vou ver se eu vou escrever o nome dele certo aqui. Tá? Este cidadão foi, digamos assim, o ministro da propaganda de Hitler. Não era fraco em inteligência. Esse cidadão não é um cidadão novo do ponto de vista da serialidade existencial dele. Só que o fato de ser novo ou velho pouco importa, porque ele está fazendo um monte de besteira, ok? Então Goebbels, Hitler, toda essa máfia, eu não acho que esses elementos da máfia eram gente nova em termos de serialidades existenciais, tá? Mas uma hora a evolução chega para todo mundo, seja aqui na Terra ou em qualquer planeta do Cromagnon, como brinca o professor Val, tá? Uma hora a evolução chega. Até para o nazista mais, digamos assim, empedernido, para a pessoa com ódio racial mais empedernido, uma hora a evolução chega. Não tem como escapar disso, tá? Por pior que a pessoa seja no seu fanatismo, por pior que ela seja complicada, tá? Dentro da sua patologia, uma hora a evolução chega, tá? Tá, deixa eu ver aqui. É possível imaginar como a história teria sido se não tivesse encontrado oposição à arma? Olha, eu não costumo fazer esse tipo de exercício, que é para imaginar o que aconteceria se não tivesse oposição armada, tá? A própria oposição armada dentro da União, onde que mais morreu mais gente? Foi no leste europeu, mais especificamente território russo, tá? Foi por quê? Porque você tinha duas personalidades patológicas, doentias extremas, que ficavam dando ordens para os seus soldados jamais recuarem. Por isso que morreu um monte de gente, tá? Em especial tanto Stalin, que também era pirado, tá? Como Hitler, que não sei quem, proporcionalmente não sei quem que era mais pirado. Espero que felizmente os dois tenham ido para bem longe daqui, em algum outro planeta, tendo outras serialidades existenciais nos quais eles possam amadurecer melhor do que aqui, tá? Hitler foi muito bem assessorado naquela fase, não foi por acaso. Eu não sei, Luiz Fernando, quando você está dizendo assessorado, o que você quer dizer com isso. Aí tem um contexto da interprisão grupocármica alemã que eu acho que vale a pena colocar. Não usaria a palavra assessorado, não sei o que você está querendo dizer exatamente com essa palavra. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: ele recebeu apoio, inclusive apoio de industriais alemães, tá? Se você pegar, inclusive,
gente da Coca-Cola, gente da Ford, gente da Volkswagen alemã. A Ford que estava lá, pô, enquanto tinha uma subsidiária trabalhando lá na Alemanha, trabalhavam para o exército a pleno vapor, tá? Então veja bem, você tem uma condição lá de pessoas, de muitos industriais, uma elite alemã que não gostava nem um pouco de democracia. Acho que isso é um ponto que é importante, tá? As elites alemãs, as aristocratas, as industriais, o povo com grana, o povo com terra, não gostava nem um pouco da democracia de Weimar. Eles gostavam de um regime forte que defendesse os seus interesses conservadores. Isso Hitler soube explorar muito bem, ok? Porque as elites alemãs apoiaram a supremacia do nazismo imensamente. Quando o Hitler deu o primeiro golpe dele em 1923, que não deu certo, que ele foi para a prisão, o juiz, no julgamento dele, apoiava o nazismo, tá? Passou uma pena muito leve para ele, porque ele achava que o nazismo era a solução. Havia, em muitos setores da sociedade alemã, eu vou dizer assim, não sei se é uma nostalgia da época de Bismarck, mas com certeza, eles não gostavam da democracia de Weimar e preferiam, antes de mais nada, tá, um regime autoritário, ditatorial, forte. E Hitler não chegaria no poder se não tivesse o auxílio dessas elites conservadoras na Alemanha. Acho que vale a pena contar contar uma breve história aqui para vocês. Numa dinâmica parapsíquica, da dinâmica do paradireito, eu estava lá na dinâmica e foi com, acho que, eu não lembro agora o nome do rapaz lá da Aracê, que estuda a questão de dinheiro, tá? Que trabalha muito bem com questões ligadas a dinheiro. Ele tinha apresentado um verbete naquele dia. E depois ele foi para a dinâmica. E eu estava na dinâmica também do paradireito, que acontece aqui às quintas-feiras aqui no SEREC. Em um momento dos acoplamentos energéticos, eu estava lá, esse assunto, eu já estava estudando esse assunto na época, eu tive uma sensação, eu não estava pensando naquele momento, mas eu tive aquela sensação naquela hora, tá? Que eles estavam fazendo um processo de assistência para pessoas que tinham, de uma forma ou de outra, dado dinheiro para a questão dos nazistas, tá? E estava tendo ali um processo de assistência, porque a sensação que eu tinha é como se eu estivesse num salão, numa reunião, em que tinham pessoas mexendo com algum processo de financiamento. E o que eu estava lendo, aquilo me pareceu que era muito uma coisa ligada às consciências extrafísicas que estavam sendo assistidas lá. E que estavam ajudando o pessoal ali, para recuperar a lucidez, etc. e tal. Porque aquele processo de financiamento tinha gerado problemas para eles. Então, veja bem. Perdão. Esse contexto dessa interprisão continua até hoje, tá? Então, não sei se você está dizendo assessorado, mas olha, pode dizer o seguinte: as elites alemãs ajudaram Hitler com tudo que podiam, ok? E aí você vê BASF, Bayer e por aí vai. Isso aí, pessoal, não estou falando nada que seja... isso é tudo coisa que já está bem registrado em livros. IBM, tá? A IBM ajudou os alemães a terem, digamos assim, uma força muito grande para os alemães terem feito o que fizeram, inclusive na operacionalização do Holocausto. E o karma do povo judeu favoreceu a ascensão do nazismo? Eu não sei o que você está querendo dizer, mencionando bem com a palavra a questão do karma, tá? Mas veja bem, o que eu vejo ali, do que eu consigo ver, é uma questão de fechadismo que ajudou a vitimar os judeus pior do que já estava a situação e acabou, de uma certa forma, até... Tem gente que diz que alguns judeus até financiaram o nazismo, etc. e tal, para ali e para lá, ok? Não tenho informações muito nesse sentido, não. Mais ou menos, digamos assim. Na Alemanha era uma condição que eles queriam um negócio que defendesse os interesses econômicos das elites. Então havia um processo de corporações nesse sentido, tá? Na Itália tem o negócio das corporações lá com Mussolini e por aí vai, ok? Então, não é que o fascismo foi criado para apoiar elas, eu não vejo nesse sentido. Eu vejo que essas grandes corporações viram no nazismo uma oportunidade de lucros. Vamos usando a palavra bem direta no assunto, tá? Que defendesse a questão
dos lucros. Porque, veja bem, dentro do próprio movimento nazista, haviam pessoas mais à esquerda e mais à direita. Ernest Röhm era um cara homossexual que fazia parte do movimento nazista e um dos poucos amigos de Hitler. Ernest Röhm, ele defendia um ataque, inclusive, a esses industriais. Um ataque à questão capitalista. E Hitler chega num momento em que diz assim, não dá para... Eu não quero perder o apoio da elite. O Röhm, que é meu amigo, agora está me incomodando. Eu vou eliminar o Röhm, tá? E foi isso que ele fez. Ernest Röhm foi morto no chamado golpe da Noite das Facas Longas, tá? O pessoal traduz esse nome de outras maneiras também, tá? A Noite das Facas Longas foi um golpe dentro do próprio Estado nazista em que Hitler elimina os inimigos dele dentro do próprio partido nazista. E acertou as contas com várias pessoas, ok? Em especial com Ernest Röhm, que acabou sendo executado por membros da SS, tá? Tem livro só sobre a Noite das Facas Longas, tá? Se vocês tiverem interesse, tem livro só sobre esse movimento da Noite das Facas Longas, que foi um golpe que Hitler deu entre os próprios colegas nazistas, em especial Ernest Röhm, se não me engano, Gregor Strasser, entre outros nomes fortes do partido nazista, que ele deu um jeito de eliminar, tá? E ficou amplos poderes. Quem cresceu muito com a Noite das Facas Longas foi Himmler, que o poder dele cresceu exponencialmente a partir daí, ok? Pessoal, só vou pedir licença para vocês para tomar uma aguinha, porque ficar falando aqui, às vezes minha garganta dá uma falhada. Ok. Tá. Ainda falando dentro das questões parapsíquicas, pessoal, sim? Eu falei isso no início, tá? Ceci, né? Não sei se a minha pronúncia está certa, tá? Bandeira aqui, a Ceci, imagino que seja, tá? Não tem problema não, Ceci, a gente se explica novamente, ok? Eu estudei em função de pesquisas bibliográficas que eu estava fazendo com o professor Valdo puxou a minha orelha, dizendo que eu estava com medo de estudar o tema. Eu estou resumindo bastante aqui a história aqui agora, tá? E aí eu comecei a estudar mais a fundo essa questão relativa ao movimento do nazismo. Acho que vale a pena lembrar, pessoal, que uma das coisas que o nazismo me ajudou a entender, esse estudo que o nazismo me ajudou a entender, foi a questão da minha linha de assistencialidade dentro da tarefa energética pessoal, dentro da TENEPS, tá? Eu imagino que boa parte de vocês aí sabe o que é a TENEPS, a tarefa ou técnica energética pessoal, na qual a pessoa se predispõe a fazer assistência para outras consciências, tá? Ela se predispõe a fazer uma assistência mais profunda a outras consciências, exteriorizando energias, em especial consciências extrafísicas. Na minha TENEPS, depois que eu comecei a estudar esse assunto, eu comecei a ter alguns insights, comecei a ter algumas coisas da minha ligação com esse processo todo. Veja bem, eu não tenho retrocognição. Eu não sei quem eu fui ou quem deixei de ser durante essa época da Segunda Guerra Mundial ou um pouco antes. Mas eu sei que eu estava fazendo algumas coisas que envolviam assistência a pessoas ligadas à questão da Segunda Guerra. Numa dessas práticas da TENEPS, eu tive a sensação de estar dentro do gueto de Varsóvia. Veja bem, momentâneo, por alguns décimos de segundo, eu tive uma breve sensação de estar dentro do gueto, tá? E antes de começar a estudar, antes até de ter um envolvimento maior com a conscienciologia, eu cheguei a ver exposições do gueto de Varsóvia na minha cidade lá em Florianópolis. Eu nasci em Florianópolis. Então o que acontece? Eu fui estudar e aí um belo dia eu comecei a sentir assistência a alguma coisa relativo ao gueto de Varsóvia, aos acontecimentos que tiveram lá há algumas décadas atrás, tá? Num outro momento eu cheguei a ter uma sensação de assistência para pessoas ligadas aos campos de prisioneiros soviéticos. Mais ou menos 3,5 milhões de prisioneiros soviéticos morreram de fome por causa dos campos de prisão dos nazistas. Eles simplesmente prendiam os nazistas, prendiam os soviéticos, perdão, os nazistas prendiam os soldados soviéticos, deixavam eles em campos cercados onde ninguém podia escapar e deixavam o povo morrendo de frio e de fome, tá? Uma mortandade sem tamanho. Foi mais ou menos 3,5 milhões de soldados
mas soldados prisioneiros, não era soldado em conflito, tá? De soldados prisioneiros que morreram de fome e de frio. Teve uma outra vez na minha TENEPS que eu tive a sensação nítida de que eles estavam assistindo pessoas que eram ligadas a esse contexto. Então veja bem, quando você vai estudar um assunto desse, você tem que estar... Tem pessoas dentro até da própria CCCI que eu não recomendo estudarem esse assunto. Eu acho melhor estudar outra coisa, né? Vai estudar ortopersonalidade, cosmoética, assistencialidade, tem muitos assuntos bacanas e positivos para serem estudados dentro da questão da conscienciologia. É a minha peculiaridade, digamos assim. Eu consigo estudar esse assunto sem ficar, digamos assim, super envolvido demais, sem ficar com um processo emotivo, ou despertar alguma patologia dentro da minha cabeça. Tá? Eu consigo lidar bem com isso aí. E estou escrevendo um livro sobre esse assunto, digamos assim, com enfoque conscienciológico, um livro de conscienciologia sobre a questão do nazismo. Tá? Pessoal, vi que muitas pessoas estão aqui e que ainda não fizeram perguntas. Tá? A Cici já fez, Cláudia Deli, fique à vontade, também ninguém vai obrigar vocês a fazer perguntas aqui, né? Só estou incentivando a participação. Quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. Tirei o microfone daqui sem querer, agora já voltei. Tá? Olha, tem um livro sobre a questão da economia, chama-se Economia da Destruição, viu o quê? Porque ele escreveu aqui. Pode comentar a relação de Hitler com o sistema monetário dominante na época? Por exemplo, o sistema dominante hoje é o petrodólar. Ele atacou aquele sistema frontalmente? Não posso dizer que ele atacou frontalmente, até porque ele tinha apoio das elites financeiras alemãs, bancos alemães, industriais alemães e por aí vai. Só que teve uma coisa que é peculiar. Ele voltou a economia para a guerra, tá? Ele era favorável ao, digamos assim, ao bélico dólar, né? Ao dólar do belicismo, digamos assim, ao dinheiro que ia investido para guerra, tá? Ele tinha na cabeça dele uma coisa que tinha lógica total de acordo com os preconceitos dele, que os judeus eram grandes responsáveis pelo capitalismo americano e que eles dominavam o processo do capitalismo americano. E ele via que os judeus também dominavam lá os bolcheviques, o pessoal da Rússia. E ele achava que havia uma aliança de conspiração internacional de judeus entre bolcheviques e entre os americanos, tá? Tinha umas viagens na cabeça dele bem grandes nessa história, tá? Ele alucinava totalmente nesse sentido, ok? Tá? Então, nessa hora que ele está fazendo isso, veja bem, na hora que ele se alia com os industriais alemães, eu não posso dizer que ele esteja indo contra o sistema. Ele quer que o sistema caminhe em direção à guerra. Isso está bem claro, tá? A economia é direcionada para rearmar a Alemanha. E os outros países da Europa, com um complexo de culpa danada em função do Tratado de Versalhes, ficaram vendo a coisa acontecer e não mexeram. Quando foram se mexer, quando já estava tarde, quando eles foram se mexer na crise da Tchecoslováquia, a Alemanha já estava armada até os dentes. Tá? Ok, espero ter respondido a questão aí, tá, Kepa? A Olga está dizendo que foi uma ótima palestra, foi muito esclarecedor, obrigado, Olga. A Ceci está fazendo uma pergunta. Isso, eu acho muito difícil não ficar emocional com o tema. Olha, veja bem, se uma pessoa ela for muito impressionável, eu acho que ela deve passar longe das questões. Estudar, ver um documentário, uma hora ou outra, ou ver um livro, tá? Mas estudar mais a fundo, por exemplo, como eu estou fazendo, aí tem que ver o caso, cada caso é um caso nesse sentido. Tem certas pessoas que eu acho que tem que ficar, sendo bem franco com vocês, eu acho que tem que ficar longe da temática. Se a pessoa for muito impressionável, ok? Ela não deve ler. Independente do livro ser grande, se o livro for pequenininho, tem livros pequenininhos sobre a questão do Holocausto que contam histórias horríveis sobre como foi Auschwitz, tá? Nem estou colocando muitos detalhes aqui, tá? Pessoas desse tipo eu acho que devem passar. E outra, sem nenhum... Isso não significa que a pessoa é pior ou melhor em função disso, não, tá? É a peculiaridade de cada personalidade nesse sentido, ok? A pessoa deve estudar. Se ela vai mexer com esse tema, ela tem que ter consciência do que ela está fazendo, tá? Tem uma... Veja bem, eu tenho uma intenção de escrever um livro, tem uma abordagem clara que está na minha cabeça,
tem um processo assistencial que eu sei que corre em paralelo com isso, e muita coisa. Esse tema já foi apresentado no Fórum do Judaísmo e no Fórum do Belicismo, no curso Bolsões sobre Belicismo. Sempre com muita assistência dentro desses contextos, tá? Então, é para fazer, mexer com energia também e fazer assistência multidimensional, tá? Outra coisa, eu acho que tem muita gente na CCCI que tem suas TENEPS voltadas para assistir o público que morreu na Segunda Guerra Mundial. Mas boa parte do povo não percebe por incompetência parapsíquica. Eu me incluo nessa incompetência. Eu não percebo, a maior parte das coisas que acontecem na minha TENEPS, eu não percebo, tá? Então, aí a gente vê que deve ter muita gente fazendo assistência a essa questão. Pessoal, são milhões de pessoas. Boa parte dessas milhões de pessoas que estão envolvidas nesse contexto, muitas talvez não tenham nem lucidez ainda do que aconteceu com elas, sejam desenvolvidos ou não dentro disso aí, tá? Então eu acho que vale a pena deixar isso bem claro. Nós temos ainda 20 minutos aqui na nossa palestra, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Então, uma das coisas que me incentivou foi ver que na TENEPS estava fluindo processo de assistência. Eu acho que a Reopex vem em função da Segunda Guerra Mundial, tá? Não só em função da Segunda, em função da Primeira, em função dos vários conflitos que tiveram na Europa. Pergunta do quê? É possível saber quais foram os efeitos recíprocos entre a Guerra Mundial e o processo de Reopex? Alguma coisa dá para saber. O que eu sei, do pouco que eu vi multidimensionalmente, extrafisicamente. Meu caro, ainda tem muita assistência para ser feita, tá? Isso eu posso dizer para vocês. Ainda tem muita coisa para assistir nesse contexto. É muita consciência que está envolvida, é muita gente que está envolvida, tá? Consciência, a gente que às vezes até ressomou, mas que o negócio ainda, em função daquela vida, a coisa ainda está complicada, tá? Então, é muita coisa a ser vista, a ser estudada nesse sentido, tá? Então, o meu livro, qual que é o objetivo do meu livro? É convidar as pessoas a fazerem mais assistência para esse contexto, se elas quiserem, tá? Linha de assistência na TENEPS, pessoal, cada um vai ter que ver a sua muito especificamente, tá? Não estou dizendo que... Eu estou colocando isso como hipótese, de que tem mais pessoas na CCCI que fazem assistência a contextos ligados à Segunda Guerra Mundial. Mas aí cada um vai ter que ver a sua linha assistencial na TENEPS. Não estou dizendo que todo mundo tem assistência ligada à questão da Segunda Guerra. Tem pessoas, tem tenepsistas que têm assistência mais ligada a questões que são direcionadas a crianças, à infância, por exemplo. Outros tenepsistas têm uma assistência que é mais voltada para uma questão de pessoas que são envolvidas em outros contextos, tá? Então, por aí vai. Não dá para generalizar isso que eu estou falando, ok? Acho que tem muita coisa de rollbacks ainda para acontecer. Minha hipótese, do pouco que eu senti extrafisicamente. Se tem gente da época da Segunda Guerra, se de vez em quando nas dinâmicas do CAEC, o pessoal está percebendo assistência ao povo da Primeira Guerra Mundial, que foi um massacre enorme. Imagina então se não tem coisa ainda relativa à Segunda Guerra Mundial para ser feita de assistência. Agora tem uma coisa que eu acho que vale a pena ver. Eu não tenho nenhum fanatismo em estudar armas. Eu acho que é importante deixar isso claro aqui, tá? Eu estudo os contextos da Segunda Guerra, etc. E às vezes o pessoal cita a questão de armamento, etc. Mas eu não fico entrando na parte técnica da compreensão sobre como é que é o negócio de armas. E também não entro muito nos detalhes relativos a questões militares. É óbvio que o assunto acaba esbarrando muito no processo do militarismo. Mas eu não fico estudando. Na batalha tal, general tal, fez tal movimento com as suas tropas. Nem aguento estudar muito isso aí. Agora, a questão política, sociológica, a questão econômica também, em especial a questão política, as questões que envolveram muita coisa referente ao Holocausto, isso sim é um assunto que eu penso que vale a pena ser estudado para quem tem estômago. Pessoal, nós temos 15 minutos, são 16h44 agora, que a palestra vai até às 17 horas. Eu gostaria de saber se tem alguém mais que gostaria de fazer pergunta, tá? Ah, com certeza. Acha que as consciências energívoras usaram de alguma maneira especial a Guerra Mundial? Com certeza. Todo o conflito bélico, de maneira geral, tá? Claro que a Segunda Guerra o negócio fica muito gritante, mas eu penso que em todo conflito bélico,
onde tem questão de mortandade, vai ter consciência energívora se aproveitando do contexto. Tá? Imagina o que deveria ser o ambiente de Auschwitz, por exemplo. Tem livros sobre isso aí, algumas coisas sobre esse. Tem um livro do Sholmo Venezia, escreve assim. Não sei se eu vou conseguir escrever certo o nome dele. Ele escreveu um livro chamado Sonderkommando. Sonderkommando eram judeus encarregados pelos próprios nazistas de retirarem os corpos das câmeras de gás. Tá? Esse livro, ok, é uma situação, esse livro, essa obra aqui, mostra muito detidamente o que foi Auschwitz. Ali você pode ter uma ideia do que foi a questão das consciências energívoras. Ele não fala em parapsiquismo, ele não fala em consciência, nada disso. Mas tendo a ideia daquela realidade ali, você consegue imaginar que o ambiente era a baratrosfera total no Auschwitz. Minha duplista trabalha como cuidadora de idosos, e muitos deles foram sobreviventes da Segunda Guerra. Eles sempre contam histórias da guerra. Essa assistência direta pode ter a ver com a praxis dela? Sim, pode. Eu não tenho como afirmar categoricamente, mas pode ter relação sim. A assistência com o idoso é uma das... Independente, olha, assistência com o idoso, só por ser com o idoso, já dá méritos enormes para a pessoa, ok? É um público que precisa de assistência por motivos óbvios. Só o fato de fazer assistência ali já é uma coisa super importante. Se ainda tem a ver com o contexto da Segunda Guerra, eu acho que é muito importante também, tá? Desejo muita sorte para a sua duplista. Ambiente com idoso normalmente não é muito fácil de trabalhar. Eu já supervisionei estágio em ambientes perdão, em que acadêmicos trabalharam com idoso. Não é um ambiente dos mais fáceis não, tá? Os judeus podem ser considerados somente como vítimas nesse processo de nazismo? Quando você vê a questão do fechadismo consciencial, você vê que eles tiveram, digamos assim, alguma coisa de falta de inteligência política acabou interferindo dentro dessa questão do Holocausto, sim. Mas não dá para também dizer que eles não foram vítimas. Foram vítimas, obviamente foram vítimas. Mas tem determinadas coisas ali do processo. O estigma do povo judeu, antes de mais nada, foi desenvolvido pelos próprios judeus em função da condição do fechadismo consciencial. Tá? Vamos ver Israel, pessoal. Pensa o que acontece em Israel. Olha como que Israel trata o povo palestino. Olha como Israel trata o povo na faixa de Gaza. Tá? É injustificável aquilo que os judeus israelenses fazem em Gaza e fazem na Cisjordânia. Então, esse é uma das coisas que vale a pena colocar. O livro aqui no Brasil não foi traduzido com esse nome, tá, Kepa? Talvez eu tenha que ver a tradução, mas eu estou sem o livro aqui, não posso te falar, tá? Mas você vê lá que tem no Brasil só foi traduzido com o nome de Sonderkommando, tá? Pode ter sido um professor de doutorado? Eu não tenho nenhuma retrocognição. O que eu consigo enxergar bem é a questão do fechadismo consciencial, tá? Bem forte. Agora vamos pensar, pessoal. Eu acho que vou aproveitar o que vocês estão colocando aqui e fazer lá dentro. Estudar o Holocausto não implica em concordar com as políticas israelenses para os territórios ocupados. Tá claro isso que eu estou falando? Acho que é importante deixar aqui. Eu estudo o Holocausto, eu estudo o nazismo, estudo os contextos da Segunda Guerra Mundial. Mas eu não concordo de maneira nenhuma com o que Israel faz em Gaza e com o que Israel faz na Cisjordânia, tá? Sou totalmente contra a política israelense do que faz lá. O que Israel faz em Gaza e na Cisjordânia chama-se terrorismo de Estado. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa completamente diferente. Estudar o Holocausto, estudar os nazistas, estudar a questão do contexto judaico, etc. e tal, dentro da situação é uma coisa. Isso não implica que você tenha que concordar com a política israelense. Acho que é importante deixar isso claro, porque os próprios judeus israelenses usam muito o Holocausto para justificar as políticas loucas que eles fazem lá, tá? Muita gente que morreu no Holocausto ao ver isso deve
se revirar no túmulo, tá? Porque é eu acho totalmente patológico algumas coisas que o Estado israelense faz, ok? Pessoal, nós temos 10 minutos, eu gostaria de deixar com perguntas para vocês. Os judeus como os vítimas podem ter sido... Ah, não, eu já respondi, tá? Interprisão, só Auschwitz, pensa. Auschwitz matando um monte de gente de gás. Você acha que isso não vai ter relação depois com o processo da questão pulmonar das pessoas no futuro? Isso foi uma hipótese que o professor Val levantou numa tertúlia. Que doenças de pulmão, etc. e tal, podem até ter uma relação depois com essa questão. Teve alguns acontecimentos, inclusive no Brasil, só que eu não quero entrar em detalhes aqui, que lembram um processo holocármico que pode ter ligação com o que aconteceu no Holocausto. Mas como é uma coisa polêmica, eu vou me omitir, vou pedir a compreensão de vocês, para me omitir em relação da análise de determinadas situações, ok? Que fica complicado aqui. Tem pessoa que pode se sentir ofendida por uma coisa que não tem, que é eminentemente do âmbito parapsíquico. Pessoal, eu falo pacas, eu sei disso, eu falo um monte, mas agora eu quero escutar vocês, ok? O que vocês querem colocar aí? Escutar, que eu digo, não é bem escutar, é ler as perguntas de vocês, né? Porque escutar é que não tem como escutar muita coisa. Ninguém mais quer fazer nenhuma pergunta? Já são 9 para as 5 horas. Eu gostaria agora, então, se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Tá? Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui, ok? Tá? Ah, pessoal, nessa minha pesquisa, eu vou colocar o meu e-mail aqui. Quem tiver sugestões de indicação bibliográfica, filmes, etc e tal, para pesquisa, tudo pode ser bem recebido, tá? Estou deixando meu e-mail aqui para quem tiver interesse, tá? Eu também tenho um perfil no Facebook, tá? Meu perfil, eu aceito amizade lá praticamente com todas as pessoas, ok? Então lá no Facebook, obrigado Kepa, lá no Facebook, para quem gosta, quem usa a rede social, eu tenho meu perfil lá, tá? O meu perfil lá no Facebook está com o nome Ivo Valente, tá? Okay. O que está dizendo? Você está dizendo que não se pode ver o e-mail. Então eu vou dizer o meu e-mail aqui: é ivovalente10@gmail.com, tá? O pessoal está falando que está bloqueado aqui, Ricardo, o e-mail. Você não consegue ver o e-mail, tá? Pelo menos a Ceci falou aqui. Tá blocked, tá? Eu vou repetir, tá, Ceci? ivovalente10@gmail.com. Ivovalente, tudo junto, depois o número 10. ivovalente10@gmail.com. Ok, César? Tá aí, não sei se todo mundo está conseguindo ver. Então já aproveito e já passo para todo mundo, tá? E também tem um perfil no Facebook, tá? Meu perfil lá no Facebook, eu tô com o nome Ivo Valente. Vou escrever aqui. Se for pesquisar, tá? Acho que esse é o meu nome lá no Facebook, vocês encontram lá. É o meu nome que já tá, eu estou usando aqui inclusive, tá? Okay. Pessoal, aproveitar só esses minutos finais, fazer alguns agradecimentos, agradecer ao Ricardo que estava aqui, tá? Ricardo, vocês não estão vendo, mas é a pessoa que, digamos assim, o administrador da Apex Suporte aqui, que está ajudando aqui a palestra a transcorrer com muita tranquilidade. O pessoal da Apex tem uma excelente tecnologia, eles já estão trabalhando há bastante tempo com essas web conferences, tá? E agradecer também a própria Apex pela força, pela oportunidade, em especial a pessoa da IEDA, tá? A IEDA, ela viu que a gente falou, nós teve um debate no CEAREC, nós participamos de um debate do CEAREC sobre esse assunto, tá? Ela viu a divulgação do debate e depois nos convidou aqui para participar dessa web conference. Então a gente queria agradecer também a IEDA, ok? Falta só 5 minutos, da minha parte o que eu tinha para colocar era isso. Pelo visto não tem mais nenhuma pergunta, pelo que eu estou vendo aqui, o pessoal já está até se despedindo. Então, pessoal, não vejo problema a gente já terminar uns 5 minutinhos mais cedo, tá? E eu agradecer a todos vocês aí pelo fato de terem escutado esse tema. A gente sabe que isso não é um dos temas mais fáceis, vocês aí, digamos assim, é o mérito de vocês aí tá vendo um tema que não é um dos mais tranquilos, não é um dos mais fáceis, e fiquem todos aí convidados aí a poder participar, ajudando a pesquisa, tá? Ok? O pessoal está agradecendo.
a Cláudia está agradecendo, a Cécia está agradecendo, Luiz Fernando também, a Olga também, todo o pessoal que está agradecendo. Eu que agradeço vocês aí por terem escutado, ter trocado essas ideias, por fato de a gente ter feito essa discussão aqui através do site da Apex, através da web conference da Apex, tá? Tem a próxima palestra já? Alguma coisa? Não? Então tá, ok. Depois, ó, fiquem atentos aí que no site da Apex sai rotineiramente aí as informações de quando é que vão ser as próximas web conferences para vocês participarem, tá bom? Muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Obrigadão.